Olá, concurseiro! Vamos agora responder algumas questões para concurso referente aqui à parte da didática. Vamos lá. Primeira questão aqui, banca concerne. Vamos lá? Dentro da pedagogia, a didática ela ocupa um lugar de destaque. Compete a ela investigar os fundamentos, as condições, isso aqui é muito importante, tá? Compete a ela investigar os fundamentos, as condições e os modos de realização da instrução e do ensino. Em nível prático, cabe à didática numa perspectiva crítica. Numa perspectiva crítica. Isso quer dizer que a gente vai aqui, fugir daquele tom tradicional. Letra A. Promover o ideal pedagógico de Comênios, que seguia pelo preceito de ensinar tudo a todos pela experiência. B. Orientar exclusivamente a elaboração dos planos de ensino na perspectiva da tendência pedagógica de Carl Rogers. C. Converter objetivos sociopolíticos e pedagógicos em objetivos de ensino, bem como selecionar os conteúdos e métodos em função desses objetivos. Pessoal, dentro de uma perspectiva crítica, nossa resposta vai ser exatamente aqui a letra C, porque nesse papel crítico, uma das funções da didática vai ser justamente converter esses objetivos sociopolíticos em algo que materialize aqui a realização, a concretização de objetivos do ensino, tá? Então, a resposta aqui vai ser a letra C. Vamos identificar aqui o erro, da letra D. A letra D diz assim, deter-se na elaboração de técnica. Aqui a gente está caminhando para um âmbito tecnicista, e o tecnicismo não combina com o tom, com a perspectiva crítica, tá? Um dos equívocos aqui da letra B é a orientação exclusiva para a elaboração de plano de ensino na perspectiva de Rogers. Então, quando restringe aqui a esse exclusivamente ao âmbito de Carl Rogers, isso aqui está errado, tá, pessoal? E a letra A está associando aqui a influência do Comênios à ideia do aprender pela experiência. Quem traz muito forte para a gente essa ideia do aprender pela experiência, aprender fazendo, o John Dewey, só para a gente lembrar, tá? Então, na primeira questão, pessoal, será a letra C de concursado, beleza? Na nossa segunda questão aqui em tela, nós temos uma questão aqui da banca FUNCERN. Vamos lá. A didática, como a ciência da educação, por meio de seus fundamentos teóricos e metodológicos, implica a adoção de práticas pedagógicas. Tais práticas podem possibilitar mudanças contextuais significativas e favoráveis à edificação de uma sociedade democrática, justa, étnica e comprometida em garantir a inclusão e também a sustentabilidade. Dessa forma, a didática na perspectiva multirreferencial é uma alternativa na formação docente que, vamos lá, reitera todos os aportes teóricos metodológicos da pedagogia liberal, favorecendo práticas de liberdade empreendedoras e competitivas. B. Ratifica o tratamento tradicional dado ao conhecimento, pois ele é o fundamento básico de uma formação cultural consistente. Letra C. Traz referências eruditas como as grandes responsáveis pela educação e guia a prática pedagógica do professor, pois a contra-hegemonia crítico-reprodutivista prima
pela equitativa distribuição dos bens culturais. Ou letra D, vamos lá, ela desloca o professor de uma abordagem do conhecimento na perspectiva tradicional e o impulsiona considerando a trabalhar as dimensões social, política, cultural, antropológica, estética, psíquica, entre outras. É isso que se espera, por exemplo, né, da didática na contemporaneidade. A gente tem justamente esse cenário, né? O professor ele tenta romper com essa perspectiva mais tradicional e vai adotando aí uma didática, digamos, mais contextualizada, né, considerando as dimensões social, política, cultural, antropológica, estética, psíquica e também outros fatores. Então, na segunda questão, a nossa resposta aqui será a letra D, tá certo? Então, deixa eu colocar só aqui para visualização. Resposta, letra D. Na questão de número 3, o que é que a gente vai encontrar? Bora lá. No transcurso da história da educação, profa, qual a relação da história da educação com a didática? Nós vimos nas aulas teóricas, né, que historicamente as correntes didáticas elas vão passando por idas e vindas, né, ao longo dos diferentes cenários históricos. Então, a cada cenário histórico, a gente vai tendo surgimento de novos modelos didáticos, né, novas formas, né, de relacionar o professor ao aluno, diferentes teorias do ensino. Então, todos esses elementos estão bem casadinhos, como a gente bem já estudou. Então, bora lá. No transcurso da história da educação, vários modelos didáticos e teorias de ensino e de aprendizagem foram criados para contribuir de forma mais eficaz no processo educacional. As afirmativas a seguir explicitam sequencialmente etapas de uma metodologia de ensino ou de um modelo didático. Então, bora lá. Inicialmente, trata-se da escolha do contexto real da vida dos estudantes para a identificação do problema e preparação e sistematização pelo professor dos materiais necessários à investigação. 2. Em seguida, os estudantes recebem do professor o contexto problemático e depois iniciam o processo de elaboração das questões problemas acerca do contexto que eles têm conhecimento prévio e que aprofundarão. Na sequência, passa-se a discussão dessas questões em grupo, acompanhados pelo professor e também pelo professor tutor, para, a partir daí, iniciar o processo de planejamento da investigação para resolução de problemas. Então, olha que interessante, parte-se da questão da investigação para resolver um determinado problema. No percurso, tem-se o processo de desenvolvimento da investigação, por meio dos diversos recursos disponibilizados pelo professor. Nesta etapa, olha o que acontece. Os estudantes apropriam-se das informações por meio da leitura e da análise crítica. Pesquisam na internet, em livros, em revistas, entre outros materiais, e discutem em grupo ou material coletado e, olha que interessante, levantam hipóteses de solução. Por fim, tem-se a elaboração da síntese das discussões e reflexões, a sistematização das soluções encontradas, olha que interessante, para os problemas, preparação e apresentação para a turma e para o professor, além de promovem, né, a autoavaliação do processo de aprendizagem que realizaram. Então, olha que processo rico. Que metodologia é essa? Vamos lá? A descrição dessas etapas que foram mencionadas aqui nos itens se referem à metodologia de ensino, vou até grifar aqui, a metodologia de ensino didático denominado de
Bora lá, letra A, metodologia ativa. B, aprendizagem baseada em projetos, também chamada de ABP. Letra C, aprendizagem baseada em problemas. Ou letra D, metodologia de centros de interesse. Gente, tem palavras-chave aqui importantíssimas que eu fui destacando para vocês, né? Como, por exemplo, aqui, ó, a própria importância da consideração do contexto, sistematização, investigação, tá? Elaboração de questões, problemas, investigação, consideração do problema. Olha como a palavra investigação ela aparece aqui. Análise crítica, levantamento de hipóteses. Pessoal, tudo isso, gente, autoavaliação, sistematização, reflexão, tudo isso, gente, são elementos que vão caracterizar aqui para gente a chamada, deixa eu destacar aqui, a chamada aprendizagem baseada em problemas, tá? Por quê? Quando a gente faz uma análise aqui do problema, a gente faz uma reflexão, a gente faz sistematização, a gente organiza as informações para, ao final, né, realizar aí uma autoavaliação da realidade. Então, nossa resposta aqui será a letra C de concurseiro. Alguns podem se perguntar assim, Marcela, por que não seria a aprendizagem baseada em projetos? Veja só, na aprendizagem baseada em projetos, né, vou até trazer para cá, a gente tem a influência, né, de autores como Hernandes, a influência também de John Dewey, e ou pode ser chamada aqui também de pedagogia de projetos, tá, gente? Essa aprendizagem baseada em projetos, ela vai considerar, na verdade, olha, as etapas de realização de um projeto e, ao final, a gente tem a culminância ou elaboração de um produto. Isso é que caracteriza, né, a aprendizagem baseada em projetos. Eu parto de um questionamento inicial, parto de uma curiosidade e vou traçando aqui etapas para que essa curiosidade, também para que essa hipótese, ela tenha, na verdade, uma resposta ao final. Essa hipótese na pesquisa, né, no projeto, ela pode ser aprovada ou não, pode ser ou aprovada ou refutada. Então, nessa aprendizagem baseada em problemas, a gente vai ter toda uma sequência de realização de um projeto e, ao final, a gente vai ter, digamos, um produto final que vai impactar uma determinada realidade. E nos pontos elencados aqui, a gente não tem, né, menção aqui a um produto direto ou a um impacto direto em uma comunidade, tá? Por isso que a gente não coloca aqui como resposta a ABP, a aprendizagem baseada em projetos, tá? Essa metodologia de centro de interesse não faz sentido. E sobre metodologia ativa, o que é que a gente pode lembrar nessas metodologias ativas? O aluno, ele está no centro do processo. Nessas metodologias ativas, a gente tem vários exemplos de metodologias ativas. Ó, vou trazer só alguns, tá? A sala de aula invertida, a questão da gamificação, tá? Quando eu faço quiz também com os meus alunos, tudo isso são exemplos de metodologias ativas, tá? Então, em síntese, resposta letra C, aprendizagem baseada em problemas. Vamos agora para a questão número 4. Conhecedor dos objetivos que pretende alcançar com os seus alunos, o professor ele organiza de forma sistemática uma série de atividades, todas elas direcionadas ao atingimento da aprendizagem dos conteúdos que foram criteriosamente selecionados. Esta, preste atenção, série de atividades devidamente organizada, ela é denominada de quê?
Vamos lá. Plano de ensino. B, sequência didática. C, sequência de habilidades. Ou D, invariáveis metodológicas. Chega aqui comigo, a resposta vai ser a letra B, sequência didática. E olha aqui a chave da questão. A gente tem na sequência didática um conjunto de atividades que estão ali relacionadas, né, entre si, ou seja, uma atividade vai dando continuidade à outra. Se eu quero trabalhar com meu aluno a importância da literatura infantil, né, ou o projeto Lê Pra Mim, com os meus alunos aí, eu posso trazer um conjunto de atividades que vão trazer diferentes livros infantis, né? E aí, através dessas diferentes leituras, né, de livros infantis, junto aí à família do aluno, a gente pode trazer maletinhas de leitura, né? Livro vai, livro vem, e aí o aluno, através dessa sequência de atividades, ele vai aprendendo, né, sobre a importância da literatura para a formação da sua própria cultura. Então, gente, quando a gente tem esse conjunto de atividades ordenadas e geralmente ao final a gente tem uma culminância, né, ou alguma apresentação, isso se chama sequência didática, tá? Muito importante. Plano de ensino, gente, isso é muito importante, tá? Há uma diferença, né, entre plano de aula e plano de ensino, porque o plano de aula, ele vai tratar especificamente das atividades daquele dia letivo. O plano de ensino, ele já traz um recorte maior. O plano de ensino, ele pode ter uma natureza bimestral, semestral, semanal, tá? Então, ele tem um recorte um pouco maior, tá bom? Então, espero que vocês tenham aqui entendido, né, o porquê que a resposta vai ser aí a letra B, sequência didática, tá certo? Deu para entender, pessoal? Então, vamos embora. Na questão de número 5, bora lá, banca FUNCERN. No exercício da docência, para desenvolver a função didática, o professor ele é responsável pelo planejamento e pela organização, direção e avaliação das atividades no processo de ensino e aprendizagem. Nesse contexto, Libânio, olha ele aí, Libânio considera a aula como uma ferramenta predominante do processo de ensinar e de aprender. São elementos conceituais do plano de aula. Acabei de falar do plano de aula, né? O plano de aula, ele considera o quê? As ações de um dia letivo. Isso aqui é importantíssimo para a gente, tá? Então, ó, o que é que esse plano de aula contempla? Estrutura didática, temática, objetivo, conteúdo programático, estratégia, recursos didáticos, duração e também referências? Sim, pessoal. Então, de cara aqui, na nossa quinta questão, nós vamos ter aqui esses elementos que vão constituir, vão dar vida ao plano de aula. Lembrando, deixa eu só destacar aqui, que o plano de aula, pessoal, ele é flexível. Muitas vezes a gente planeja alguma atividade, né, para acontecer ali na sala de aula e acontece alguma eventualidade, algum imprevisto, ou às vezes o estudante ele não se envolve tanto com aquela proposta que a gente pensou. Então, às vezes a gente precisa, né, redirecionar o processo do planejamento, por isso que a literatura pedagógica fala da flexibilidade desse planejamento, tá? Então, bora lá, quais são os elementos? Vou até grifar aqui, ó. Estrutura didática, temática, por exemplo, se eu quero trabalhar a questão das relações étnico-raciais, né? Eu tenho essa temática e a partir disso eu traço o objetivo, que pode ser objetivo geral e também objetivos específicos. Vou tratar aqui quais são os conteúdos que eu quero trabalhar aqui com a minha turma. Quais são as estratégias, quais são os caminhos metodológicos que eu preciso seguir? Eu vou trazer uma literatura infantil, como, por exemplo, Menina Bonita do Laço de Fita, Cabelo de Lelê ou O Pequeno Príncipe Negro. Então,
Quais estratégias eu vou utilizar, né, para que a minha turma ela se sinta mobilizada a trabalhar com essa temática? Quais são os recursos didáticos? Quanto tempo vai durar cada atividade? E principalmente as referências acadêmicas que eu estou me respaldando para desenvolver essa aula, tá? Aí vamos só observar aqui, gente, horário de aula não precisa estar, né, enquanto elemento aqui no plano de aula. Justificativa da disciplina, isso geralmente aparece no plano de ensino, tá? Então, já tem equívocos aqui, né? Por exemplo, na letra B. Livro didático não precisa aparecer, né, no nosso planejamento de aula. Veja, trabalhos em grupo e individual, isso não precisa aparecer diretamente, né? Então, vejam aqui que a banca vai colocando alguns elementos para confundir. Mas como vocês são alunos do Educa Prova, vocês não vão errar, tá? Então, bora lá. Seguindo agora para a nossa questão de número 6. Olha só. A complexidade da docência, em qual área? Na área da didática, na educação básica, tem gerado significativas discussões voltadas à formação docente. Chevalar, nomes importantíssimos no campo da formação de professores. Chevalar, Perrenot, Hernandes e Tardif são teóricos que se preocuparam em discutir os saberes docentes, ou seja, são saberes que os professores trazem para o interior da sala de aula e os auxiliam na realização do seu ofício docente, bem como aquelas que ocupam lugar no currículo formal ou oculto dos programas de educação básica nas escolas. Diante desta constatação, analise o esquema. Opa, tem imagem aqui chegando para a gente. O que é que a gente tem nesse esquema? A gente tem aqui, vamos aqui para o centro. Um saber a ser ensinado, o saber do cotidiano, tá? E o saber científico. E aqui nós temos letrinhas X e Y. Vamos ver o que é que a questão pede. No esquema, há uma exposição de fluxos de saberes oriundos tanto da esfera acadêmica, que é o chamado saber científico, como os saberes da sociedade, que é aquele saber cotidiano, os quais convergem para o sistema de ensino. As letras X e Y se referem ao fluxo de um modelo de interpretação teórica das relações que se estabelecem entre a ciência e o ensino, entre a didática. Assim, as letras X e Y demonstram o que se denomina no campo da didática de. Então, bora lá. X e Y. A banca aqui quer saber o que é que essas letras representam. Bora lá. Letra A. Representam a sequência didática? Não representam a sequência. Também não representa uma metodologia e também não representam uma transdisciplinaridade. O que é que estas letras representam? Representam a transposição didática. Eu vou explicar o porquê. Vou trazer para cá. Esse fenômeno é chamado de transposição didática. O que é isso? É tornar os saberes inteligíveis. Se eu falo, por exemplo, da importância da gente conhecer os benefícios dos chás naturais para a saúde, eu preciso explicar para o meu aluno pedagogicamente, de maneira que ele compreenda qual a importância desse chá
para que ele tenha uma boa saúde. Eu posso começar isso trazendo, né, ditos populares, né, de chás que fazem bem, por exemplo, para alguma indigestão, para algum tipo de dor. E aí o meu aluno ele vai entender, era disso que a professora estava falando, né, da importância do chá e como que esse chá faz bem. Então, quando eu faço essa transposição didática, quando eu torno o conhecimento inteligível para o meu aluno, eu estou fazendo uma transposição didática. Enfim, é quando eu pego aquele determinado conteúdo que está lá no currículo e torno esse conteúdo significativo para o aluno. É quando o meu aluno, enfim, consegue aprender aquilo que eu estou querendo ensinar. Então, quando a gente tem uma boa transposição didática, o aluno ele provavelmente aprende. Então, olha só, voltando aqui para o X e o Y, a gente tem aqui a transição, né, do saber científico para o saber que deve ser ensinado. Então, isso se chama transposição didática, beleza? Bom, transdisciplinaridade, tá? Uma palavra importante, eu vou só explicar aqui rapidamente para vocês. A transdisciplinaridade, ela é diferente da interdisciplinaridade. A interdisciplinaridade, ela fala aqui da relação que há entre as disciplinas. Na transdisciplinaridade, a gente vai para saberes que estão para além do âmbito disciplinar. Então, por exemplo, quando eu estou tratando da temática, exemplo, violência contra a mulher, e eu trago para a minha escola um palestrante, né, um delegado, falando dos altos índices de violência contra a mulher aqui no estado da Paraíba, eu estou falando de um saber transdisciplinar, né? São saberes que estão para além do espaço escolar. Então, se você não conhecia a expressão transdisciplinaridade, agora você passou a conhecer. Metodologia ativa, o que é isso? Aluno no centro do processo. E sequência didática, nós já estudamos, né? Quando há uma sequência de atividades com intencionalidade, tá? Questão 7, bora lá. 7ª questão, banca FUNCERN. O planejamento pedagógico no processo de ensino e aprendizagem é uma forma de assegurar, a organização e coordenação do trabalho docente, possibilitando a realização das propostas da atuação pedagógica. O que é, na verdade, esse planejamento? Bora lá. Ele é um processo racional de organização e coordenação da ação docente. É uma atividade consciente da estruturação do trabalho pedagógico, fundamentado em opções determinadas pelos órgãos de controle e referenciadas pela gestão, envolvendo a problemática financeira, econômica e cultural, incluindo todos que integram o processo de ensino e de aprendizagem. Letra B, processo emocional de coordenação da ação docente. É uma atividade consciente da estruturação do trabalho administrativo e financeiro, fundamentado em opções político-pedagógicas, referenciadas pelo conselho escolar, envolvendo a problemática social, econômica, cultural, incluindo os gestores que integram o processo de ensino de aprendizagem. C. Processo racional de organização e coordenação da ação docente. É uma atividade consciente de estruturação do trabalho literário, fundamentado em opções político-administrativas referenciadas pela equipe gestora, envolvendo a problemática social, econômica, dogmática, incluindo todos que integram o processo de ensino e aprendizagem. Aí a gente tem aqui também a letra D, né? Processo racional de organização e coordenação da ação docente. É uma atividade consciente de estruturação do trabalho pedagógico, fundamentado em opções político-pedagógicas, isso aqui é importante, hein? Referenciadas em situações da prática educativa, envolvendo problemática social, econômica e cultural, incluindo todos que integram o processo de ensino e aprendizagem.
Essa é a nossa resposta, tá? O planejamento, ele é um alicerce para a prática docente, ele é flexível, tá? E ele orienta todo o processo didático, ele orienta toda a prática educativa. E ele vai considerar tudo isso, tá? Contexto social, cultural do aluno e todos que estão envolvidos no processo educativo, tá? E lembrem-se, não associem o planejamento a uma ação burocrática ou técnica, tá? O planejamento, ele é racional, sim, e ele tem intencionalidade, mas ele não tem esse viés, esse tom burocrático, tudo bem? Vamos agora para a nossa questão de número 8, tá? Olha só. As abordagens acerca do, deixa eu grifar aqui, papel da didática na ação educativa escolar estão conectadas às tendências pedagógicas. Como eu bem expliquei para vocês, didática e tendências pedagógicas têm aí um casamento epistêmico, estão bem juntinhos, tá? No contexto educacional brasileiro, destacam-se as abordagens liberal e progressista. E uma das tendências que integra a vertente, olha, qual é a vertente? Progressista. O professor assume o papel de mediador. Vamos grifando aqui. Tudo que eu estou grifando aqui é o que está caracterizando a tendência, tá? O conteúdo é indissociável da realidade, sendo utilizado pelos estudantes como um instrumento para compreender a realidade e transformá-la. Olha quem apareceu aqui para a gente. Libânio. Então, aqui a gente vai tomar como referência a classificação do Libânio. Tendências liberais e progressistas. Aí, vamos lá. Olha as características aqui, pessoal. A gente já sabe que ela vai ser o quê? Uma vertente progressista. Quem é? Olha o mapa. Quem é que faz parte do grupo dos progressistas? Ó. Libertadora. Só para a gente saber. Libertadora, que tem como representante Paulo Freire. A libertária e a crítico social dos conteúdos. Diante dessas características aqui, olha, conteúdo indissociável da realidade, isso aqui já nos dá a resposta. Resposta aí, letra A. Pedagogia ou tendência crítico-social dos conteúdos. Lembram? Tudo aquilo que a gente aprende na escola precisa ser significativo para a realidade do estudante. Beleza? Vamos agora para a questão de número 9, banca FGV. Sabemos que a aprendizagem é um processo de assimilação de conhecimentos escolares por meio da atividade própria dos alunos. Podemos dizer agora que essa atividade ela é o estudo dos conteúdos das matérias e dos modos de resolver as tarefas práticas que lhes correspondem. Os conteúdos, eles representam o elemento determinante em torno do qual se realiza a atividade de estudo. A aprendizagem não resulta apenas de necessidades e de interesses internos da criança, nem é um processo no qual as crianças escolhem o que querem fazer. É antes um processo no qual elas vão desenvolvendo e modificando suas forças físicas e mentais por influência de conhecimentos e atividades vindos de fora da experiência humana e acumulados por gerações ao longo da história. Olha, livro didática do Libânio. De acordo com o trecho supracitado aqui na nossa questão 9, o que é importante destacar? Letra A. A aprendizagem é um processo cujo protagonista é o professor. B. Os interesses internos da criança são irrelevantes para a aprendizagem. C. Na aprendizagem, o acúmulo dos saberes históricos tem ressonância na criança? Ó, de cara aqui, letra C, tá? É justamente isso que a citação está trazendo para a gente enquanto explicação.
A letra D está depositando aqui sobre os alunos como inteiramente responsáveis pela aprendizagem, né? Não é só aí a importância do aluno, o professor ele também tem a sua participação. Letra E também não pode ser, fala da modificação das crianças no processo de aprendizagem através de inclinações subjetivas. Isso aqui não está correto, tá? Então, questão de número 9, vamos ficar aí com a letra C. Vamos chegando agora na questão de número 10, que vai tomar também como referência o Libânio, mesma citação não, mesma obra que aqui o livro Didática, tá? Sua forma mais típica é a conversação didática. Às vezes, denomina-se também aula dialogada, mas a conversação é algo mais. Não consiste meramente em respostas dos alunos às perguntas do professor em uma conversa fechada, em que os alunos pensem e falem o que o professor já pensou e falou, como uma aula de catecismo. A conversação didática, ela é aberta e o resultado que dela decorre supõe a contribuição, olha que ponto importante, contribuição conjunta do professor e também dos alunos. Então, vamos lá. O método didático acima, ele é o quê? É uma aula expositiva? É um trabalho independente? É um trabalho em grupo? É uma elaboração conjunta ou são atividades especiais? Bora voltar lá. Percebam que há o contributo aqui conjunto, tanto do aluno como do professor. Logo, nossa resposta será a letra D. De deu tudo certo, concurseiro. Então, finalizamos aqui esse bloco de correção de questões de concurso referentes à temática didática. Obrigada pela paciência e até a próxima oportunidade.